Publicado em 12 edições entre os anos de 1986 e 1987, o Watchmen fez um sucesso absurdo. Os números de venda do Watchmen foram sensacionais e nos trouxeram a pensar o que uma HQ com um assunto adulto pode trazer de melhorias para as editoras e que tipo de público que ela pode atingir. E a DC começou a investir muito nisso, tanto é que ela é conhecida dessa forma até hoje. Nas discussões Marvel versus DC, você já não ouviu por aí nos fóruns de internet exatamente isso? Que a Marvel é para criança e a DC é para adulto? Pois então, é por causa do Watchmen, de Alan Moore, que ela consegue chegar nesse sentido, certo? E não tem por que a gente não ganhar as discussões, né? Os Marvetes sempre perdem. Enfim, a HQ acabou sendo adaptada somente em 2009. Imaginem, foram 35 anos basicamente depois do lançamento delas para finalmente alguém ter a coragem de investir no projeto e pegar algum jovem diretor idealista para conseguir fazer esse negócio. Se essa é a sua primeira vez no canal, esse vídeo aqui é uma parceria entre o canal do Rodrigão e a produtora Toca Ponto Filme, que a gente está fazendo um trabalho em parceria falando sobre cultura e desenvolvendo um trabalho muito legal. Esse aqui é o segundo episódio de uma duologia de série que a gente resolveu fazer, onde a gente está contando a história do Alan Moore correlacionada com o Watchmen. Esse episódio aqui, que é o segundo episódio da série, nós vamos falando somente sobre o Watchmen. Então nós vamos dissertar sobre a HQ, falar sobre o filme, mas nós vamos colocar isso tudo dentro da edição para ficar um troço bem caprichado e bem bonito para vocês terem uma ideia da amplitude que uma HQ consegue trazer da época que ela foi escrita para agora. Obviamente existem uma série de tomadas de decisão dentro da escolha, desde a equipe que faria a HQ ou da produtora, de como ela traria para as telas, no mínimo uma decência. A Warner e a DC resolveram investir num diretor que estava numa ascendência. Ele tinha feito uma obra com relativo sucesso, a outra com muito sucesso, também na adaptação de uma HQ, e eles resolveram pegar esse diretor, dente de leite, chamado Zack Snyder. O Zack Snyder começou a sua carreira em 2004 com Madrugada dos Mortos, e logo depois ele engatou a adaptação da HQ 300 do Frank Miller. 300 foi revolucionário, porque a HQ inteira ela retrata uma batalha heróica de Termópilas, que é onde Leônidas e os seus 300 seguranças lutaram basicamente sozinhos contra o exército de Xerxes. Na época que saiu a HQ do Frank Miller, só para traçar um paralelo de como é difícil tu conseguir adaptar certas coisas, a HQ sofreu com muito racismo, porque vamos lá, Frank Miller colocou os muçulmanos como seres demoníacos e tal, e colocou algumas coisas assim um pouco complicadas. Então na época foi bastante complicado isso, porque a HQ sofreu muito com essa história. No filme não se entra no mérito, se coloca a guarda e era isso, até porque o estúdio não ia se colocar de uma forma. Mas a visão do Zack Snyder é que é o diferencial. Ele fez o filme todo dentro do estúdio. Existem apenas 2 cenas de 300 que são feitas fora, todas as outras cenas são gravadas dentro do estúdio. E é impressionante o que ele conseguiu fazer. O visual, a granulação, as sombras, a câmera lenta. Então ele inaugurou um estilo. Tudo isso faz parte da mão do Snyder. E a gente vai ver exatamente essa mão dele desenvolvida de uma maneira muito primorosa dentro do filme do Watchmen. Eu sou suspeito em falar porque eu olhei o filme completo, eu olhei ele várias vezes, olhei a versão estendida, versão do diretor, versão da empregada do diretor. Eu olhei várias vezes o filme. Então, e eu li a HQ. E eu entendi as mudanças e por que ele queria fazer isso tudo e como ele conseguiu chegar nesse negócio. Então eu achei muito boa a adaptação. Existem algumas pessoas que torcem o nariz? Não tem como agradar todo mundo, né? Faz parte. Mas eu acho que foi feito de uma forma muito respeitosa e que conseguiu trazer uma amplitude muito legal para a obra inteira. Então vamos lá. O Watchmen começou a ser produzida em 1986 e ela foi lançada em diversos volumes. Os volumes que a gente encontra hoje são os volumes completos. Eu vou deixar um link aqui embaixo da Amazon para vocês darem uma conferida na HQ completa, para vocês terem uma ideia de quantas páginas tem, de como ela é, da edição completa toda encadernada. É linda a edição. Infelizmente eu ainda não comprei, mas está na minha lista ali, qualquer hora dessa ela vem pro pai.
Então, quando ela começou a ser produzida, ela foi começando a inaugurar um movimento onde as pessoas começassem a discutir os super-heróis. Toda aquela ideia da divindade do super-herói, todo aquele negócio começou a ser discutido. Isso foi uma reação em cadeia que aconteceu, colocando todas as editoras da época a começar a se mexer de alguma forma, a trazer alguns dramas mais pessoais para os seus heróis, porque era todo mundo antes muito, sei lá, pica da galáxia talvez. Todo mundo muito, sabe? Quando todo mundo é muito foda. Pois é, basicamente é isso que acontecia. E o Alan Moore acabou mudando isso. Mas existem algumas peculiaridades dentro do negócio. Para vocês terem uma ideia, no início da produção, quando o Watchmen começou a ser escrito, ele era para ter usado grandes heróis, símbolos da DC, símbolos que a DC tinha comprado. Existia antes, em 1945, uma outra editora chamada Charlton Comics. E eles eram donos de uma série de personagens, porque eles inauguraram o trabalho deles na época, na Era de Prata dos quadrinhos. Então eles compravam um monte de personagens e começavam a lançar esses personagens dentro do hall para aproveitar o hype de todas as editoras quando elas estavam lançando os produtos. Então a Charlton tinha diversos personagens. O que a DC fez? A Charlton nos anos 80 começou a falir e a DC começou a comprar os personagens dela. O Capitão Átomo, por exemplo, não era originalmente da DC, ele era da Charlton Comics. O Besouro Azul também não era da DC. E assim diversos outros personagens. Quando a DC comprou esses personagens todos, ela trouxe eles numa saga só e remodelou todo o universo dele nas Crises das Infinitas Terras, que veio depois. Mas o Alan Moore havia tido essa ideia do Watchmen, então ele iria usar os personagens principais, esses personagens que faziam parte da Charlton Comics. Porém, como a Charlton não tinha fechado ainda, não tinha batido as portas, vamos dizer assim, a DC ficou com um certo receio de deixar ele usar os personagens que já possuíam obras, que já possuíam gibis lançados, e disse para ele remodelar todos. O sucesso de Watchmen provavelmente aconteceu por causa dos seus personagens, da forma como eles foram retratados. Se vocês pegar, cada um dos personagens tem alguma particularidade muito específica que faz parte da psique humana. Se vocês analisarem o Rorschach, por exemplo, ele é uma cópia do Questão, que é um outro personagem da DC. Porém, o Rorschach é um sociopata. Ele não consegue ter empatia pelas pessoas. E a história de vida dele, que é mostrada no filme de uma maneira muito legal, acaba demonstrando por que ele toma as atitudes que ele toma. Se vocês pegarem o Coruja, por exemplo, ele é uma cópia do Batman. Não tão cópia assim. Mas enfim, ele é muito próximo do Batman. É um ex-milionário que está aposentado e tal, aquela história toda. O Dr. Manhattan, que é baseado no Capitão Átomo, o grande personagem da DC, por exemplo, ele tem os seus poderes, mas ele é uma arma de destruição em massa na mão do governo. Isso vai muito de encontro ao que acontece no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. O Batman está escondido nos esgotos e o Superman é uma arma do governo americano. Então, por ele ser uma arma do governo americano, ele pode agir livremente. Mas aí vocês me perguntam, depois de toda essa análise, de todas essas amostragens e tal, mas e aí, Rodrigo? O Watchmen fez dinheiro? Pois é. Isso é daquelas perguntas que a gente não tem como mensurar se realmente valeu a pena o investimento. É preciso citar algumas coisas, tá? O Watchmen saiu em 2009. Os filmes anteriormente de super-heróis que tinham feito um bom sucesso eram as trilogias do Batman no Retorno, que eram os filmes do Tim Burton, nós tínhamos os filmes do Super-Homem, que tinham feito muito sucesso, mas nada, sabe, só aqueles ali são, vamos dizer, os clássicos e não se mexem neles. Em 2001 aconteceu a grande movimentação do cinema para os filmes de super-herói, e é ali que mora toda a diferença. Em 2001, a Fox lançou os X-Men, o primeiro filme, e ele fez um sucesso estrondoso, que foi o primeiro filme a trazer uma roupagem diferente para o super-herói. Não com as suas roupas amarelas chamativas, mas sim um visual mais dark. E parece que, vamos lá, os X-Men começaram a dar uma preparada no terreno para a recepção de filmes mais sérios, e filmes que mostravam outras formas de se mostrar na grande tela a arte dos quadrinhos. O Watchmen não fez sucesso. Não como eles esperavam, porque o investimento foi muito alto. Os storyboards, que eram basicamente cópias da HQ que foram utilizadas, só transposições, custaram muito dinheiro. Tudo aquilo custou muito dinheiro. Mas o Watchmen ficou no imaginário como uma obra bem reproduzida e que sim, apesar das diferenças, era possível se fazer um bom filme com
um bom material original. Foi o que eu disse em alguns vídeos atrás. Quando você respeita o material original, você consegue produzir grandes obras cinematográficas. E é basicamente isso que aconteceu com Watchmen. Foi respeitado o material original e se teve uma boa adaptação. Existe gente que não gosta? Bom, não tem como agradar a todos, mas a obra realmente faz parte da contracultura. Mas qual o enredo de Watchmen? Por que a história mudou tanto assim o HQ? Muito bem. O enredo de Watchmen se passa durante a Guerra Fria, um dos períodos mais conturbados da história, onde nós estávamos ebulindo em cultura, onde o mundo inteiro estava num processo de libertação por diversas situações, mas existia essa guerra não declarada entre os países. Qualquer déspota queria de alguma forma destruir a hegemonia americana. Basicamente dentro desse contexto foi criada a situação e a história se passa logo depois da Guerra do Vietnã. Nesse contexto da HQ, os Estados Unidos ganharam a guerra e o Vietnã se tornou o seu 51º estado. Nós obviamente sabemos que na história, na nossa história de humanidade, não é isso que acontece, certo? Na história, da forma como ela acontece, o auge da Guerra Fria aconteceu nos anos 60, com a crise dos mísseis de Cuba e toda aquela situação. Porém, como os Estados Unidos ganharam a Guerra do Vietnã e a HQ se passa em 85, e essa linha temporal é muito bem descrita e muito bem colocada, Nixon continuava presidente. Então, dentro desse contexto todo histórico, a gente está moldando uma outra sociedade, uma sociedade onde os vigilantes não são mais necessários porque nós temos o Dr. Manhattan para cuidar dos problemas, porque ele é o ser onipresente dentro de toda a situação. E durante todo o filme vai mostrando isso, vai mostrando a urgência, a emergência de ter uma guerra nuclear, que esse é o grande problema. E é aí que mora a maior diferença de todas elas entre a HQ e o filme. No final da HQ nós temos uma outra urgência, um outro problema, que também necessitaria da união de todos para resolver. O mandante é o mesmo, eu estou cuidando para não dar spoiler, tá? Então, por favor. Mas o mandante é o mesmo, porém a urgência é outra. Não sei se deu para entender, mas aí fica mais um tema de casa, né? Vão ler o negócio e vão olhar o filme para vocês saberem o que eu estou falando, né? Depois vocês vêm nos comentários e me digam se vocês não concordam com nada disso que eu estou falando, não tem problema. Mas venham aqui e me digam depois para a gente debater. Justamente por causa desse contexto histórico, justamente por mostrar todas essas coisas, é que o Watchmen foi considerado como uma obra-prima. Tanto do cinema, pelos fãs, enfim, apesar de muita gente não ter ido no cinema realmente olhar, hoje é um filme cult. Todo mundo olhou já, todo mundo conhece o Watchmen. E a HQ da mesma forma, a sua importância na contracultura. Todos os personagens têm um lugar muito bem determinado na trama e tudo roda muito bem. Eu aconselho muito vocês a olharem o negócio, a perceberem as nuances, a olharem mais de uma vez, a lerem mais de uma vez a obra, porque existe um monte de detalhes. O texto das duas é sensacional e vale muito a pena conferir. Uma vez colocado isso, e agora que a gente sabe que existem diferenças e que a HQ e o filme, apesar de possuírem algumas coisas não muito ortodoxas um com o outro, a gente consegue ter uma semelhança muito boa entre eles. Nós temos agora o que foi lançado no final do ano passado, a série Watchmen, que saiu pelo canal de streaming HBO. É uma série com muito cuidado de aparato técnico e uma das perguntas que mais se fez durante todo o período era a seguinte: realmente precisava de uma série de Watchmen agora? A resposta para vocês é a seguinte: sim, precisava. A série faz um questionamento dos dias atuais. Ela pega os nossos problemas, toda essa discussão que acontece com relação ao racismo, às minorias, às opções sexuais e joga aquilo tudo dentro de 9 episódios. Dentro desses 9 episódios, tudo isso vai sendo desenvolvido. Aí vocês me perguntam, a série realmente conseguiu atingir o patamar técnico do filme? Não, não conseguiu. Ela é muito bonita, ela é muito bem feita, mas você precisa ter um histórico para conseguir entender o que está acontecendo na série. Em alguns momentos, em diversos momentos, tu vai olhando aquilo, tu fica meio assim, mas o que realmente está acontecendo? As questões são explicadas no final, mas existe um problema narrativo na série. Mas o principal não é isso. O principal da série não é os problemas narrativos, não é o universo de Watchmen, não é nada disso. O grande lance da série, talvez, e eu acho que é uma das coisas que mais chamou a atenção, foi exatamente a discussão. Nós vamos voltar lá atrás, quando o Alan Moore escreveu Watchmen. O trabalho que ele fez, a maneira que ele pensou.
A ideia de tu conseguir usar a arte para discutir os teus problemas é exatamente aí que a gente tem que fazer. Esse é o nosso papel. Em produzir conteúdo, em produzir arte que discuta os nossos problemas. Nós vamos resolver alguma coisa discutindo? Sim, nós vamos. Eu acredito nisso pelo menos. Que a discussão, a arte, ela sendo demonstrada de uma maneira que ela traga questionamento, sempre vai fazer com que a gente melhore. E eu acho que esse é o nosso papel. Esse é o papel de quem produz conteúdo, esse é o papel de quem faz uma série como fez o Watchmen. Que criou outros personagens, que ampliou o universo e que trouxe toda a discussão que aconteceu lá em 1985, trouxe para agora. Se vocês usarem uma analogia, lá em 1985, na abertura de Watchmen, a Silhouette foi morta, porque era lésbica. E nós estamos aqui agora em 2019, discutindo de novo as minorias e as opções sexuais. Então não mudou muito, as coisas continuam sendo discutidas. E a gente precisa, de uma forma ou outra, chegar em certas conclusões. A série foi muito bem recepcionada pelo público, as pessoas gostaram, eles inclusive pediram mais conteúdo sobre aquilo, mas pelo que deu para perceber, a intenção da HBO não é dar continuidade, é fazer séries antológicas como essa e talvez fazer ampliações de conteúdos, fazer uma série antológica do Comediante, por exemplo, fazer uma série antológica do Dr. Manhattan e ir e vir no tempo de acordo com o resto do material original que se tem, porque a gente tem as outras HQs que não são tão boas quanto a obra original, mas são as HQs de antes de Watchmen, que conta histórias dos vigilantes separados. Então, de repente, a gente vai ter esse tipo de série no futuro. A ideia dessa minissérie toda, de tudo isso que a gente está falando aqui, dessas edições e tal, era duas. Era fazer uma parceria entre o canal do Rodrigão e a Toque Filme, e ao mesmo tempo conseguir trazer um pouco de conhecimento e algumas curiosidades do cinema, da HQ e tentar ampliar ao máximo o conteúdo que a gente tenta trazer. Eu tenho certeza que essa parceria vai acontecer em outros momentos, a gente vai desenvolver outras séries, outras coisas que a gente vai com certeza fazer, mas a ideia é: leiam, vejam o filme, discutam, conversem. O Watchmen é um exemplo, pegue outro filme, pegue outro livro, vá fazer alguma coisa pela arte, qualquer coisa que vale. A nossa missão aqui é tentar trazer um conteúdo de entretenimento que ao mesmo tempo traga conhecimento para vocês com a melhor qualidade possível, com as ferramentas que a gente tem no momento. Pode ser que um dia lá na frente a gente possa trazer cada vez mais conteúdo. Depende muito do nosso desempenho aqui na plataforma. Agradeço demais a parceria, agradeço demais a audiência. Mais uma vez, muito obrigado de coração. Eu, o Rodrigão e o Nico estamos muito felizes com o resultado e eu espero que esse vídeo chegue para vocês também, que vocês entendam o que a gente quis fazer. Digam nos comentários o que vocês acharam, contem para nós o que vocês imaginavam que eram ou se a gente conseguiu atingir as expectativas. Muito obrigado pela audiência, forte abraço a todos, tchau!